Boa tarde, quase boa noite, né, Lívia? E a todos que estão nos assistindo, todos que vão nos assistir mais para frente. É com imenso prazer que eu venho inaugurar esse novo projeto do Justamente, chamado, que leva o nome de Bate-Papo Acadêmico, que visa ampliar os conhecimentos e discussões acadêmicas por meio desse debate virtual. A ideia é que ao longo da nossa trajetória acadêmica possamos reunir estudantes, bem como professores, mestres, orientandos, para debaterem ideias e discorrerem sobre as nuances jurídicas da academia, que tanto nos encantam, e também trazer isso de uma forma mais fluida e compreensível para quem não é da área especificamente. Vivemos atualmente tempos muito difíceis, tempos desafiadores e reflexivos. Essa pandemia sem precedentes oscilou as estruturas do mundo inteiro e nos fez perceber certos valores intrínsecos da nossa natureza, né, dos seres humanos, e que fizeram justamente nos recordar da nossa natureza ínfima e também de como precisamos repensar certos valores da nossa sociedade, tal como a empatia e a humildade. Além disso, toda essa situação sanitária antecipou um futuro não muito distante. Ela nos trouxe cada vez mais perto do mundo da tecnologia. Tanto que hoje, isso é notável e fático, de que a gente tem vivido como protagonista da tecnologia, né? A tecnologia assumiu um posto extremamente fundamental nas nossas vidas e em toda a nossa rotina. Eu acho que não seria possível estar fazendo nem o que a gente está fazendo agora se não fosse tecnologia. Portanto, é de extrema relevância discutir esse tema e essa nova revolução tecnológica que tem nos aproximado, principalmente na academia, né, nas universidades, visto que isso ditará todo o embasamento futuro das nossas profissões. Então, sabendo disso, que eu convidei a minha brilhante colega, pela qual eu tenho muita admiração e tive a oportunidade de conhecer seus talentos inigualáveis, a Lívia Dantas, para debater comigo esse assunto tão importante para os dias atuais. Lívia, se você me permite, eu vou fazer uma breve introdução sua e vou explicar um pouquinho de como que vai funcionar o nosso debate hoje. A Lívia é estudante do terceiro período de Direito da PUC-PR. Ela é integrante da Clínica de Direitos Humanos, em conjunto com o grupo de pesquisa em Business and Human Rights, e também do grupo de estudos da Lei Geral de Proteção de Dados. E atualmente ela é muito conectada à área da tecnologia, dos direitos humanos, e ela entende, né, que é expandir os estudos nessa área, e assim como divulgar suas reflexões e críticas para todos, não apenas para aqueles ligados ao direito. Eu quero antes também lembrar, novamente, que isso se trata de um bate-papo entre estudantes e que não temos a finalidade de discutir nenhum assunto de forma muito categórica e aprofundada. A ideia aqui é justamente ser uma coisa descontraída entre estudantes para trazermos nossas críticas pessoais e a nossa visão daquilo que hoje encontramos nas universidades, né? Visto que ainda estamos começando a nossa caminhada, a nossa escalada pelo conhecimento e ainda temos muito a aprender, somos meros aprendizes, né? Então, nosso bate-papo irá seguir uma estrutura gradual de temas relevantes, do qual iremos permear, primeiramente, sobre a relevância do direito na discussão digital, né? E isso também para a área não jurídica, porque não afeta, logicamente, só a área do direito. Iremos discorrer também sobre a inteligência artificial, a quarta revolução industrial, Big Data, enfim, uma série de outros assuntos que dizem respeito a isso. Depois iremos abordar alguns aspectos da tecnologia relacionada aos direitos humanos, indo de encontro também ao mundo em vigília, crimes virtuais, liberdade de pensamento, trazendo algumas referências de filmes também, então de obras cinematográficas e de obras literárias que também são críticas a respeito desse assunto. E, por fim, iremos abordar algumas problemáticas decorrentes da inteligência artificial, a responsabilização de empresas diante disso, e, por fim, fazer uma conclusão com alguns pareceres relevantes. Bom, então eu vou dar início agora para a gente começar sobre isso. E, Lívia, eu tenho como primeira pergunta, e para abrir o nosso debate, assim, querendo entender um pouco como que você classificaria a importância da discussão digital, principalmente levando em conta o momento que estamos vivendo, né? Esse momento pandêmico e sem precedentes. Como que você tem visto que essa discussão tem sido relevante? Então, Martina, primeiro eu queria te agradecer por ter me chamado para a gente conversar sobre isso, porque eu sinto que seja um assunto bem relevante para a gente discutir durante a pandemia, né?
E eu acho que, assim, no caso, é muito interessante, que eu só quero fazer uma pontuação. Realmente, isso é o primeiro momento que a gente teve uma pandemia desse gênero. No caso, a gente já teve na história, né? A gente teve a gripe espanhola, a gente teve outras gripes, só que foi a primeira vez que a gente teve uma pandemia com a tecnologia envolvida junto, certo? Então, a gente tem que se adaptar dentro dessa realidade, e a gente tem como fazer isso, né? A gente tem métodos, a gente tem utensílios que nos permitem nos adaptar dentro dessa situação, porque na época da gripe espanhola, teve uma gripe, morreu muita gente, só que eles não conseguiram, o dia a dia, eu não consigo imaginar como foi o dia a dia de uma gripe espanhola nessa época. Bom, mas só um adendo, mas eu acho interessante que é pela primeira vez que a gente está tendo uma grande pandemia, a gente está conseguindo ver a relevância da internet na nossa vida. Então, assim, eu acredito que a importância do direito, da tecnologia para o direito, é justamente porque o direito ele regula a sociedade, certo? Então, o direito ele regula a sociedade e a relação entre os indivíduos. Mas agora, quando essas relações que antes eram apenas pessoais, elas agora têm um novo componente que é a tecnologia, eu acho que seria negligência do direito não falar, imprudência até, não comentar sobre isso e nem começar uma discussão muito maior sobre isso, né? Justamente porque agora ele tem um intermédio das relações pessoais, e é um intermédio que ele não é pequeno, ele não é definitivamente não é pequeno. Tem até aquela questão da singularity, né, que a gente fala sobre que até 2040 teorizaram que vai chegar um ponto em que a humanidade ela vai depender, point of no return, né? Então não vai ter um ponto, a gente vai estar tão dependente de certa forma que a tecnologia vai mudar a humanidade para sempre. Já mudou, já está mudando, mas a partir desse ponto vai ser uma mudança irreversível. Então, assim, por causa disso que é relevante, porque justamente o direito fala de uma sociedade. E hoje em dia não existe mais uma sociedade sem a tecnologia. Então, assim, eu acho que a principal ferramenta, né, a gente tem que ter regulamentação dentro dessas áreas, principalmente a gente considerando, né, o todo, né, o que constitui tecnologia é um termo guarda-chuva para muita coisa, né, mas o que a gente considera que seja isso? São várias coisas. E essas coisas precisam de regulamentação. Então, por exemplo, a internet, as pessoas achavam que era um mundo sem ninguém. Precisa de regulamentação. Então, assim, para introduzir realmente, eu diria que é isso. Eu diria que por que o direito regulamenta os indivíduos e tem esse novo elemento é porque o direito precisa se atualizar. Então, eu acho que é porque, principalmente por causa disso também, o direito precisa se atualizar. Exatamente. Conforto, que está desde o século. Eu acho que, só te interrompendo rapidinho, Lívia, só para complementar o que você disse, a sua fala é muito pertinente para nós estudantes, visto que, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu falo por mim, de trocar ideia às vezes com alunos, né, com colegas da sala, com estudantes, e às vezes ver as pessoas seguindo caminhos que eu começo a pensar que talvez hoje, ou lá para frente, quando nos formarmos e pensando em tempo razoável de 10 a 15 anos para frente, mudariam completamente. Então, assim, hoje o planejamento feito pensando lá atrás não tem como acontecer mais, porque a gente vê mudanças tão rápidas. E eu acho que isso para o aluno de direito especificamente, porque você vê as engenharias, os cursos digitais, os próprios cursos da programação, análise de sistemas já estão mais ou menos imersos nesse mundo. Agora, quando a gente fala de ciências humanas, a gente fala de ciências econômicas também, jurídicas, as quais lidam com, na maioria das vezes, pessoas. Algumas têm tendência a pensar, né? Alguns têm tendência a pensar que não tem tanta necessidade assim de discutir sobre esse tema tecnológico. E aí que se enganam, visto que o direito ele vai ter radicais mudanças, já está tendo, né? Já estamos enfrentando, inclusive robôs para fazer muitas coisas as quais os operadores do direito já realizam nos dias atuais. Então, isso é muito preocupante e é bem interessante sua fala, que fala sobre isso, sobre a pandemia, da gente nem conseguir imaginar como isso foi feito antes, como que era para passar por uma pandemia como foi a gripe espanhola, que você mesmo citou. Então, eu acho que isso é de fato bem, bem importante. Lívia, partindo um pouquinho para frente, tentando discutir sobre a quarta revolução industrial, eu queria que você me desse a tua ideia de como que você enxerga isso
em um termo que é muito utilizado hoje, que leva o nome de Big Data, né? Big Data, se quiser falar em português, mas assim, é uma coisa que todo mundo escuta, ou pelo menos já escutou em algum momento, nos jornais, nos livros, nas notícias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse surgimento dessa nova tecnologia, né? Da questão desse dispositivo que veio aí, enfim, e vincular isso a uma ideia do que a gente acabou de discutir sobre essa quarta revolução industrial. Então, a parte do Big Data, eu acho que primeiro, para quem for ver o vídeo, quem está falando, o que é Big Data, eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre inteligência artificial, né? O que é esse termo que todo mundo fala, o que é inteligência artificial, o que é Big Data. E antes disso, eu queria só falar que realmente o termo quarta revolução industrial, muita gente achava que era só a respeito de nanotecnologia. Eu lembro que uma época, na escola, eu aprendi que existia a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial e tinha a quarta, que era sobre nanotecnologia. E não fui muito à frente sobre isso. Mas, atualmente, a gente considera que é tudo relacionado à inteligência artificial, né? E eu acho que o que podem dizer de nova economia. Né? Então, quem criou, pelo menos quem tem um livro bem famoso sobre isso, é o Klaus Schwab. Ele tem um livro chamado Quarta Revolução Industrial, que ele fala justamente sobre essas mudanças que vão ter, e tem, né? Influência da inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial propriamente dita também não é uma coisa só, né? São várias coisas que consistem da inteligência artificial. Eu queria até trazer uma definição, assim, que eu li num artigo que é muito interessante e eu queria trazer, que fala assim: a inteligência artificial é considerada como uma forma de computação inteligente que depende de programas para sentir, raciocinar, aprender, agir e se adaptar conforme seres humanos. Então, assim, é muito interessante que a inteligência artificial funciona que nem ser humano, né? Precisa aprender as coisas, porque o bebê é um dos poucos animais, o bebê humano, né? Um dos poucos animais que aprender, não tem muita função logo no nascimento. Né? Quase parecer, né? Foco, não. Desculpa, vazou. Alguém pode, por favor, desabilitar o áudio? Deixa eu ver se eu consigo desabilitar. Já deu. Pode continuar, Lívia, perdão. Isso foi, na verdade, uma definição do Congresso dos Estados Unidos, porque realmente é uma discussão que já está muito na frente na Europa e nos Estados Unidos, né? E essa foi uma definição dada pelo Congresso dos Estados Unidos, né? E, assim, eles dizem ainda mais que são sistemas, né? Isso a Alta Comissão Europeia ainda se estende mais. Fala que são sistemas de software projetados por seres humanos que podem atuar tanto na dimensão física quanto digital. Então, assim, que nem eu estava falando, os seres, a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela é mais ou menos que nem um bebê humano, porque o bebê humano é um dos poucos animais que, desde o início, assim, quando é uma criança, um bebezinho, não tem muita função. Um jacaré, por exemplo, consegue sobreviver muito mais no mata. Se você largar um bebê na mata, não recomendo que façam isso, mas não vai conseguir sobreviver. Um jacaré vai, uma girafa vai. Então, assim, é muito semelhante, só que, obviamente, a inteligência artificial tem muitas limitações. Existem habilidades que o ser humano tem, que a inteligência artificial não tem. E como que a inteligência artificial aprende? Com a Big Data, com esse conglomerado de dados, e eu dou outra definição, porque, novamente, somos estudantes. Eu ainda não tenho a capacidade de produzir as próprias definições por mim mesma. Então, eu acho interessante trazer para ficar bem fixado o que é o quê. A Big Data, de novo, é um conglomerado de dados largos suficiente para precisar, antigamente, de supercomputadores, que hoje basta você ter um dispositivo, utilizado pelos algoritmos para criar padrões. Então, o Big Data, ele cria padrões. Assim, a inteligência artificial, ela aprende. Né? Então, assim, ela acaba aprendendo e, a partir disso, ela consegue executar as ações. Ela só consegue executar as ações a partir de um aprendizado que, muitas vezes, o programador que dá. Né? Então, assim, realmente, essa inteligência artificial precisa dos dados para ela criar os padrões e conseguir exercer a função que muitas vezes que é o que ela foi programada a fazer. Dentro disso, eu só queria dar essa definição, e dentro disso existe um termo chamado a Internet das Coisas, ou Internet of Things, que ela é o que a gente chama de os estudiosos, na verdade, chamam de um ecossistema onde tudo está interligado pela internet. Então, assim, sabendo o que são esses termos, daí eu consigo dizer exatamente, a pergunta foi qual que foi a influência, o que quer dizer a quarta revolução industrial, foi isso?
Justamente, era para relacionar a ideia, né? Excelente explicação que você deu até do Big Data, também da Internet of Things, que também é um termo, e aliás, eles são utilizados juntos, existe essa conectividade atual entre esses dois termos, né? Que, só complementando um pouquinho do que você falou, eles vêm para facilitar esse processo, né? Então, eles tornam os dispositivos mais conectados, produtores da informação, e junto com isso, essa grande quantidade de dados precisa ser coletada. E assim funciona toda a inteligência artificial, como que ela coleta dados, que inclusive vai se repercutir em outras áreas, tais como blockchain, tais como as criptomoedas, porque a inteligência artificial, eu gostei muito da analogia que você deu com o bebê humano, é justamente isso. Vem sem preparo nenhum e precisa ser programada. E assim como os bebês, pode ser programada no momento que nasce, da forma com que você bem entende. E é assim que você consegue colocar, juntar esses dados, analisar isso nesse ponto e juntar, inclusive, interrelacionar essas duas tecnologias por meio de análises profundas do Big Data e objetos conectados. Então, na verdade, você respondeu mais ou menos a minha pergunta, falando do Big Data, que era a minha pergunta como se relacionava o Big Data diante dessa quarta revolução industrial. Era isso que eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, Martina, porque justamente é isso. Então, assim, o que eram as outras revoluções industriais? Primeiro foi máquina a vapor, depois foi máquina elétrica, né? Acho que é a segunda revolução industrial. E a terceira, qual que foi a terceira? Foi eletricidade, vapor, eletricidade, e teve uma terceira, que foi... Você lembra? Putz, a terceira revolução industrial agora me pegou. Enfim, mas não importa. Mas a grande questão dessa quarta revolução industrial é porque ela agora pode contar com essas inteligências artificiais avançadas. Pera, então... Lívia, eu acho que a terceira revolução industrial, eu não tenho certeza agora, mas não foi já de ingressar na tecnologia? Ela veio depois da Segunda Guerra Mundial, não? Eu acho que foram os primeiros avanços que tiveram de mecanização e também do início do computador, da televisão. Não foi esse começo da Segunda Guerra Mundial? Isso, foi a eletrônica. Foi eletrônica, foi o início da tecnologia. Se eu não me engano, foi logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí ela começou a repercutir e surgir em razão disso. Exato. Então a gente achava, né, que a gente estava nessa terceira, né? Eletrônico, mas é muito mais do que isso, né? E, muito mais. A nanotecnologias é muito mais do que isso. As máquinas serem capazes de juntarem essas máquinas de qualquer lugar e conseguirem juntar um padrão e exercer certas funções, né? Então ele consegue ter um processo de deep learning, né? De machine-based learning, e depois de um tempo ela vira deep learning. Então é um processo complexo, mas que a máquina ela vai se desenvolvendo, né? E ela vai chegando a um processo de conhecimento. Mas eu só quero pontuar, Martina, muito interessante, muito importante eu falar que eu estava comparando a inteligência artificial com o bebê humano, mas é muito importante reiterar o que todo mundo reitera o tempo todo, que a máquina não consegue fazer uma coisa que a gente pra gente é natural, que é o senso comum, por exemplo, a intuição, porque a máquina ela só aprende o que lhe é ensinado, certo? Então, assim, o senso comum, por mais que teoricamente ensinado, é uma questão de raciocínio que vem muito mais no emocional. Então, é uma coisa que muitos profissionais, principalmente do direito, reiteram. Então, assim, é uma coisa muito importante. A ponderação, a empatia, são duas coisas que entram muito nessa discussão, que, aliás, muito é interessante você falar isso, porque vários operadores do direito, vários juízes, várias pessoas que já atuam nessa área criticam um pouco essa ideia da tecnologia tomar conta de uma coisa que eles falam, muitos defendem que a gente precisa da coisa mais humana que existe em nós, que é o nosso emocional, nossa capacidade de ser empático diante de uma situação, capacidade de ponderar uma situação, o que o computador é muito difícil de realizar isso, na verdade é impossível. Então, isso eu entendo mesmo, porque é um perigo também, inclusive, essa mecanização de sentimentos e a mecanização diante de uma situação, visto que direito lida muito com hard cases. Hard cases, geralmente, você não consegue tomar uma decisão sem ponderação, sem conflito de direitos fundamentais, sem uma série de determinantes muito difíceis de serem tomados ou decididos apenas através da inteligência artificial ou da inteligência mecanizada da máquina. Então, é bem importante você reiterar isso. E os casos dilemáticos, né? Eles que tem um dilema moral. O que você vai ensinar? Porque a máquina, você ensina, mas ela não sabe por que está ensinando aquilo. Entendeu? Por que
você manda uma máquina, você faz uma máquina que ela lava a louça, mas ela não entende o contexto social, ela não compreende. Então, realmente, existe uma limitação, tanto que tem um termo também que se chama Narrow AI, que são atualmente as inteligências artificiais que a gente tem atualmente, né? Então, eu acredito, e no caso, o que os profissionais acreditam é que a inteligência artificial nunca vai conseguir ter essa capacidade intuitiva, ou o que a gente tem de soft skills, né, que a gente chama. E hoje, o de AI que a gente tem realmente são essas narrow AIs, são as AIs fracas, inteligências artificiais fracas, que é basicamente tudo que a gente tem agora, internet, a gente tem no máximo um robozinho que limpa a sua casa. Eu sei que é bem comum nos Estados Unidos, e não é, aqui no Brasil não tem ainda, não sei, tem? Aqui no Brasil essas máquinas tem. A minha mãe queria comprar um desses, um robozinho que limpava. Ela ficou louca. Quando eu morava na Alemanha, ela queria comprar aquele negócio lá do robozinho que limpa o chão. E o vidro. Exato, é o máximo. Exato. E isso fora, porque a gente tem todas essas distopias que a gente vai falar, que fala sobre o robô andando. A gente tem lá o e-robô, Exatamente. Mas não é. Eu posso comentar, se você. Não lembro se estava no programa a gente falar de robôs autônomos, que é uma preocupação real que foi levada, inclusive, à ONU. Mas ainda creio que não esteja um desenvolvimento muito avançado, mas isso tem projetos de haver isso, né? Bem distópico mesmo. Mas até sites. Que doido. Mas, assim, a gente ainda tem... eu acho que, só para fechar essa questão da quarta revolução, revoluções industriais, elas não são só industriais, no sentido de afetar apenas as indústrias, né? Eu acho que vai mais do que isso. É o pensamento, toda uma cultura, uma revolução cultural, porque assim, até humano, existe até um movimento de transhumanismo, né? A gente tem todo um movimento em que as pessoas estão querendo, bem que nem os alquimistas na Idade Média, que iriam atingir a imortalidade. Ao invés de usar poções, hoje em dia eles usam a inteligência artificial e eles usam as capacidades das máquinas. A gente vê... os cientistas, enfim, a gente fala muito das empresas, que a gente vai falar mais, eles querem ultrapassar o limite do que a gente acredita que seja humano. Então, assim, depois transhumanismo. Isso tudo é um movimento. Né? Eu gosto muito desse termo, transhumanismo, que você disse. Acho que é bem importante e é exatamente nisso que entra, porque eu acho que é muito relevante não limitar a ideia de quarta revolução industrial como ela era vista antes, com a primeira e a segunda, que afetavam um setor a mais, visto que a internet... eu gosto até de contar uma história. Hoje em dia, a gente não é muito comum, mas de vez em quando aparece uma notícia de que o WhatsApp apresenta umas desestabilizações, assim como o Facebook. É inacreditável a repercussão que isso dá no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa universidade. Se o WhatsApp fica funcionando durante meia hora, uma hora no nosso dia, isso atrapalha. E outra, dá repercussões monetárias gigantescas para diversos lugares por causa desse mínimo tempo que não está funcionando. Então, eu diria que ela transcende qualquer ideia de quarta revolução industrial afetar somente o setor industrial, mas ela já afeta a nossa vida pessoal, inclusive a forma com que criamos nossos filhos, a forma com que somos criados, a forma com que nos relacionamos, mudou tudo. Inclusive os relacionamentos, e até eu quero conversar sobre isso mais para frente, como isso tem afetado, inclusive, a forma com que a gente observa outro ser humano. Então, acho que foi bem interessante você falar isso. Agora, Lívia, se você me permite, eu gostaria de adentrar um outro assunto que diz respeito à repercussão da tecnologia diretamente nos direitos humanos. E eu acho que isso é bem importante discutir, inclusive você tem bastante background para falar disso, né? Então, mais especificamente no que se refere à privacidade, aos nossos direitos fundamentais, como que fica essa relação, porque sabemos que tem várias críticas de como que a tecnologia intercede nos nossos direitos fundamentais, na nossa dignidade da pessoa humana e, consequentemente, nos direitos humanos gerais. Como que você vê isso, principalmente se tratando da Lei Geral de Proteção de Dados? Nossa, eu tenho tanta coisa para falar. Vou tentar me restringir tentar não falar muito, né? Eu acho que, assim, é muito importante começar a falar sobre privacidade como um direito real e oficial e que deve ser defendido. Claramente, ele é defendido, ele está em todos os tratados. Eu tenho mais memorizado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em inglês ICCPR, em português é impronunciável, é pedido de descripção. Você não fala direito como é que é em português. Mas eu vou falar em inglês também, porque é mais fácil, né? Mas para você se expressar é melhor. Então, o ICCPR, ele
ele demonstra o direito ao foro íntimo, né? Então, o foro íntimo do indivíduo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também fala. Então, é o direito ao foro íntimo e à honra e à dignidade. E parou por aí. Então, assim, é muito interessante que não existe, assim, enquanto eu estava até escrevendo um artigo, eu fiquei pensando, nossa, que estranho, não tem explicitamente a palavra privacidade em momento nenhum. Ok, privacidade sempre foi uma preocupação. Inclusive, é muito interessante, no meu grupo de estudos, ele tem como professores coordenadores a Cíntia e o professor Danton, que são muito bons, eles dão aula de direito digital, né, na PUC, né, eles dão na pós, e o professor Danton, ele sempre falou, inclusive, ele falou numa palestra, falou de novo pra gente, sobre um artigo que eu não sabia que existia, mas é muito interessante, que acho que foi em 1890, que foi a primeira vez que alguém falou sobre direito à privacidade, que era em fotos, era o direito a ser deixado sozinho. E depois eu fui ouvir em várias palestras e falei, então não é só pelo do professor Danton, mas não é só dele. Não, realmente, existia um artigo que falava sobre isso. Então, assim, é uma preocupação desde lá. Só que não era uma preocupação tão agravante como é hoje em dia por causa da internet. E vale lembrar que os direitos humanos, eles são relativamente velhos, eles são pós-Segunda Guerra Mundial, e eles vinham com essa ideia, várias ideias que foram, né, não estou aqui criticando os direitos humanos, pelo amor de Deus, mas não contemplava a tecnologia como um grande fator na vida das pessoas. Então, eles deixaram, né, uma privacidade pensando, né, nessa ideia desse artigo de 1890 de que realmente as pessoas precisam de preservação do foro íntimo, às vezes de stalkers que iam na casa das pessoas, então imagina assim, né? Então, só que eles não estavam pensando... Inclusive, Lívia, só para te interromper rapidinho, é bem importante a lei que foi sancionada agora, né, que criminalizou o stalking, né? Que, inclusive, eu acho bem relevante falar isso, porque foi agora, foi recente, foi no dia 1º de abril, se eu não me engano, que até fizeram, brincaram que era mentira, né? Mas essa ideia do stalking, né, e de justamente o direito ao foro íntimo, só para complementar o que você disse, eu acho que é muito, muito importante e que é engraçado que às vezes a gente não vê a frequência da palavra privacidade, sendo que ela é intrínseca, inerente da nossa ideia. A gente vê, inclusive, no nosso crescimento, como isso chega nas relações em casa. O que a gente pede para os nossos pais quando a gente está ficando mais velho? Eu quero minha privacidade. Por favor, respeite minha privacidade. Então, a gente já tem isso com todo mundo, inclusive nos relacionamentos, com os amigos. Então, imagina que isso não ia se repercutir numa situação de tecnologia infringindo ou entrando, de certa forma, adentrando no que a gente considera a nossa privacidade, né? O nosso foro íntimo. Então, por favor, pode continuar o que você estava falando, só queria complementar isso. Não, realmente, então, assim, é uma preocupação e pegando isso é aquela questão, ok, então o direito à privacidade é um direito muito importante. Então, necessariamente, a gente até vai falar mais sobre como existe essa relação entre tecnologia e direitos humanos, intrinsecamente existe uma relação direta entre as tecnologias, como elas afetam os direitos humanos, porque você, uma vez afetando os direitos, né, você, obviamente, nem todo direito, assim, se a gente estiver falando, ok, deixa eu pensar, tributário é uma coisa, mas com certeza você vai conseguir, eu não conheço muito de tributário, tá? Mas eu sei que alguma coisa ali do tributário deve ter alguma coisa a ver com direito humano. Então, assim, eu tenho essa crença, né? Eu imagino que alguma coisa, assim, tudo que a gente for falar, a gente pode falar também de direitos humanos, porque realmente, aqui a gente está falando de constitucional, se todos os códigos, eles estão relacionados à nossa Constituição, nenhum código pode dar um passo contra a Constituição. Então, eu imagino que, pensando em tratados universais, né, que até se passar por uma série de processos via emenda constitucional, acredito que a gente só tem um país agora, né, que eu acho que das pessoas com deficiência, né, que é o tratado que é considerado como emenda constitucional aqui no Brasil, né. Então, assim, eu creio que, assim, você está falando de direitos, você vai falar de direitos humanos. Então, indo à privacidade, então a gente tem a lei que, no caso, no Brasil, a gente já tinha o Marco Civil da Internet, que ele dava uma regulamentação específica para a internet. Então, percebeu-se essa necessidade de ter uma regulamentação dentro da internet, que é muito vasta, é uma ideia muito, muito, muito abstrata, né? Então, o que é a internet? Eu fico imaginando se um dia cortassem a internet, é uma coisa que a gente nunca conseguiu visualizar, que simplesmente vai parar de existir, e é muito estranho, a gente não visualiza, são cabos no subsolo. Então, assim, é importante a gente falar de regulamentação da internet. Perceberam isso? Criaram o Marco Civil da Internet. Na Europa, isso é uma discussão já há muito tempo, né? É uma discussão que veio com a GDPR
E é muito curioso que já tinha, né, esse comissariado para cuidar da GDPR e fala, tanto que a GDPR, ao meu ver, talvez as pessoas, a galera da LGPD vá ficar um pouco frustrado comigo, mas eu acho a GDPR um pouco mais completa como lei, até porque já tem até site com jurisprudência da GDPR. E aqui Eu também acho. Acho que além dela ser mais longínqua, né, já tem uma história, uma historicidade maior de casos que já foram utilizados. Inclusive, a gente vai falar de um deles que é bem importante, que é o direito ao esquecimento. Eu acho que eu concordo com você, Lívia, nesse ponto de que eu acho que ela também é um pouco mais completa em relação ao que a gente tem aqui no Brasil. Mas, de novo, a gente está caminhando um pouquinho em passos mais lentos, um pouco atrás, né? Acredito que a gente também vai conseguir deixar cada vez mais completo isso da nossa, né, do LGPD aqui. Sim, até porque é muito interessante. Estava vendo uma palestra com a Patrícia Peck, que ela é uma autoridade muito grande na parte de proteção de dados e direito digital em geral. Ela lançou um livro em 2001, para você ter ideia, sobre direito digital. Era uma coisa que as pessoas não estavam discutindo. Em 2001, ela lançou um livro, né, hashtag direito digital. E eu achei muito interessante que, não sei se foi ela que pontuou, eu me lembro vagamente foi ela que pontuou em uma palestra, e ela falou, é muito curioso como o Brasil foi um país que primeiro criou a lei e depois criou o órgão. Curioso isso, né? Eu brinco assim. Nossa, bem curioso. E eu até brinquei uma vez no grupo, eu falei assim, gente, é a mesma coisa de você criar o Código Penal e depois criar o Estado, entendeu? Não faz sentido, porque justamente a NPD, ela regulamenta a LGPD. Então, assim, o Brasil ainda está se organizando, mas, assim, o ANPD está fazendo um trabalho legal, estão fazendo um trabalho legal, realmente muito legal. Então, assim, eu não vou criticar, eu só estou falando que é engraçado, interessante, porque, por exemplo, na GDPR já tinha um órgão que é responsável por cuidar dessa lei. Então, assim, aqui no Brasil, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor mesmo no ano passado, então é muito novo, né? Todo mundo está começando a estudar sobre isso. E para você ter ideia, as sanções nem entraram em vigor ainda, vai ser só em agosto. Agosto ou setembro, eu creio que seja agosto. Então, assim, as sanções, assim, elas existem. Com certeza, as pessoas terão que seguir a LGPD, né? As empresas, né? Tanto pessoas... É porque a questão acaba pegando mais pesado na parte das empresas, porque são elas que detêm mais os dados das pessoas, né? Então, elas que mexem com os dados. Então, mas vão ter que cumprir, só que realmente as sanções, elas só entram, que são todas administrativas, né? Realmente elas vão entrar em vigor só em agosto. Então, é uma lei muito nova, mas ela foi muito importante para mudar uma cultura do Brasil, que é que as pessoas não devem se importar com privacidade. Se você visse como o setor público lida com os dados pessoais das pessoas, você ia achar, você ia achar muito, muito curioso, porque são dados sensíveis, né? A gente fala que são dados sensíveis, são dados da saúde. Então, por exemplo, no DataSUS, é muito curioso que tem como você acessar todos os, não prontuários, mas consultar os exames, o status da pessoa de saúde só com o CPF dela. Coisa que é mais coisa mais absurdo. É inacreditável que certas coisas acontecem, né, Lívia? E são dados, de fato, muito sensíveis. E é essa questão dessa sensibilidade que eu vejo que a Europa, ela tem uma ideia, né, do direito ao foro íntimo, do direito a certas informações, das quais eles têm um respeito muito maior, no sentido de não é um dado que você deveria acessar com tanta facilidade, assim, numa pessoa. Veja, você consegue simplesmente... Não, e eu acho até inacreditável, Lívia, só comentar aqui, que esses tempos, na verdade foi agora, essa semana, minha mãe esqueceu a senha do Mercado Livre, ela queria entrar para comprar uma coisa. E no que ela foi entrar no Mercado Livre, além de pedirem a foto dela pela webcam para ela ficar parada, para pegarem exatamente o perímetro do rosto dela, eles queriam saber a renda mensal, eles queriam saber uma série de informações aqui da nossa casa. Então, assim, até que ponto que as coisas vão indo de direito deles terem e obterem informações pessoais nossas, né? E com tanta facilidade que eles conseguem simplesmente por um número de CPF, do que eles conseguem acessar nas nossas vidas, né? Então, eu acho que isso é bem, bem preocupante. As possibilidades com o CPF de alguém são ilimitadas no Brasil. E eu acho que, e para você ter ideia, eu vou até falar da Europa, a GDPR nem prevê o tratamento de dados sensíveis, tá? Aqui no Brasil, obviamente, tem vários, assim, um rol muito grande de especificidades que você tem que cumprir para você tratar dados pessoais sensíveis, né? Na Europa, eles se salvam esse trabalho e eles simplesmente proibiram.
você não pode tratar dados pessoais sensíveis, justamente porque eles podem causar diversos problemas, né? Então, assim, realmente, eu não sei como é que eles funcionam, por exemplo, eu não sei como funciona lá, por exemplo, você tem uma clínica médica que tem os dados sensíveis das pessoas. Eu não sei como funciona, mas pelo que eu li, eu tenho certeza que eles realmente não permitem. Não, e se você me permite, no tempo que eu vivi lá, muita coisa ainda é feita manualmente, porque eles preservam justamente isso. Então, apesar de muita gente achar meio retrógrado quando vai lá na Alemanha, eu achava até no começo, eu falava, puxa vida, a Alemanha é um país que a gente tem ideia de ser tão desenvolvido, por que em algumas coisas eles ainda mantêm a ideia de fazerem as coisas, os prontuários médicos, por exemplo, tudo manualmente? Além disso, as universidades e tal, justamente vem para essa ideia, quando eu fui pesquisar um pouco mais, de preservação de dados sensíveis pessoais, né, de não quererem simplesmente mecanizar tudo, sabendo que eles estão lidando com pacientes e com informações que não podem ser vazadas. Então, isso é muito interessante. E, Lívia, se você me permite só falar mais alguma coisa do GDPR, que eu acho pertinente falar aqui, que foi uma discussão que a gente teve ontem, inclusive, antes da gente fazer essa reunião, que como esse regulamento se dá no uso de informações dos consumidores pelas empresas, né, na Europa, envolvendo essa nova polêmica da internet. E isso no que diz respeito exatamente ao copyright no mercado único digital. Então, a ideia da proteção de direitos autorais é muito importante na Europa. E essa questão, na era digital, foi aprovada pelo Comitê de Assuntos Legais do Parlamento Europeu, que veio ao plenário, justamente para decidir mais à frente. E ela sofre algumas oposições, mas a ideia, no artigo 13, os principais se referem ao artigo 13 e ao artigo 14. E eles definem que os serviços digitais sejam plataformas de hospedagem, de redes sociais, que atuem para definir junto aos donos de direitos autorais. Ou seja, você não tem a liberdade total de acessar o que você bem entende, a hora que você bem quer, porque eles têm que passar por um certo filtro lá na Europa. Eles têm que estar de acordo com todo o regulamento de direitos autorais. E isso, logicamente, teve alguma oposição no que diz respeito à ideia das pessoas de acharem que isso seria, de certa forma, uma forma de censura. Como que vocês podem definir o que eu quero ver, o que eu não quero ver, como que eu posso ver, o que eu não posso ver. E, inclusive, eu quero rapidamente permear sobre como funciona na Alemanha, isso que eu vivenciei pessoalmente, nos quais nas casas já você tem proibido a ideia de que você não pode acessar de forma alguma streaming, o torrent. Antigamente usava mais o emule, mas, por exemplo, jogos digitais, os quais que você quer entrar num jogo online e você não quer pagar para o jogo. Isso é estritamente proibido, inclusive a multa é altíssima e ela chega em você. As pessoas acham que não chega, mas chega. E aí que entra a questão. Existem escritórios de advocacia com setores específicos para isso, para conseguir detectar que pessoa que acessou o streaming, que pessoa que não acessou, para eventualmente multar. Mas isso vem diretamente à questão do direito ao direito autoral. Então, quando entra nisso, é mais ou menos o que o YouTube já faz com alguns vídeos. O YouTube, ele já, por exemplo, tem músicas protegidas, né? Você já viu, provavelmente, que no Instagram você não consegue postar qualquer música porque entra na ideia de direitos autorais. Então, isso é uma questão a ser bem discutida. Tenho aqui até uma frase de John Schranz, que é o porta-voz do Parlamento Europeu, que ele afirma que o artigo 13, que é justamente o que prevê isso, ele não visa uma criação de filtro ou de limitação ou censura, mas sim ele estabelece um objetivo a ser alcançado. As plataformas online não devem ganhar dinheiro com material criado por outras pessoas sem compensação. Então, essa ideia de direito autoral e tecnologia também é bem importante. Eu queria só te explicar o que a gente conversou ontem, né? Porque você me questionou, inclusive, nossa, mas a Alemanha pode acessar as coisas nossas, nossos computadores. Eles rastreiam, mas é justamente porque já é previsto por essa lei, por essa diretiva do Parlamento Europeu do copyright do mercado digital único. Então, eu queria te explicar isso que a gente conversou, Lívia, para ver se ficava um pouco mais claro na nossa discussão de ontem. E é muito curioso, eu dei uma lida no link que você me mandou, né, que é justamente sobre as polêmicas que foram geradas por essa lei, né, que já está vigente, né, eu lembro que já está vigente, né, e é muito curioso que o YouTube ele já era muito chato com direito autoral,
Eu sei porque eu já postei um vídeo, era uma edição que eu tinha colocado uma música, e ele não retirou o vídeo do ar. Mas ele é muito clássico, aqueles vídeos que não tem mais som, porque eles foram pegos pelos direitos autorais. Mas o que eu achei curioso sobre essa lei é ela começar a responsabilizar as empresas. Essas, no caso, falaram que a sanção seria mais branda para as empresas menores de tecnologia, comparado, por exemplo, com o YouTube. Mas eu achei curioso que tira a responsabilidade da pessoa que pirateou o conteúdo e joga nas mãos da empresa. Eu acho que, às vezes, a gente vai ainda falar sobre questões que realmente a gente devia ter um senso crítico a respeito das empresas, mas eu acho que muitas vezes isso até pode ser, de certa forma, injusto, se você parar para pensar, porque, por exemplo, como o YouTube vai ter controle da quantidade de vídeos que são postados todos os dias, e o Reddit, por exemplo, como é que eles vão ter controle? E é muito interessante que nesse artigo que você mandou também, eles tinham essa preocupação se os memes iriam ser extintos. E não foram extintos, né? A grande preocupação com os memes, né? Eu concordo se os memes serão com extintos. isso. Não foram Eles extintos. têm que continuar. É bem Eu legal. acho curioso. Pode falar. Não, eu só quero falar que realmente sobre a ótica dos artistas é muito interessante, porque você é remunerado pelo trabalho que você faz. Só que, por outro lado, eu não veria como censura, tá? Eu viria mais como um trabalho a mais que eles deram. Eu acho que é importante, mas eu acho que cabe questionar a obrigatoriedade disso. Exato. Né? Eu acho que essa é a discussão em pauta, né? É a E a obrigatoriedade. eficácia. Como que eles vão regulamentar, né? Como é que eles vão regulamentar isso em empresas grandes como o YouTube? Que bom que a sanção vai ser mais branda para aquelas empresas menores, né? Que muitas vezes E até quanto dinheiro de fato é investido só para controlar isso, né? Porque imagina setores de advocacia, de advogados, programadores voltados estritamente para procurar e ir atrás de pessoas pirateando coisas da internet, né? Então é uma coisa bem absurda de se pensar, mas que de fato hoje existe, e eu achei pertinente trazer para o tema aqui.